E aí galerinha, aqui é o Daniel Carvalho e hoje o nosso vídeo é diferente. Olá pessoal, eu sou a Erika Carvalho e hoje o nosso assunto é casamento. Ai, o que nós vamos falar aqui? Vai ter vinheta ou não? Então hoje nós vamos conversar sobre esse tema fantástico, casamento. Pra gente começar, eu vou fazer logo uma pergunta aqui pro Daniel. Daniel, por que você acha que os homens reclamam tanto do casamento? Existe um processo de referência, da onde eles vieram. Existe também uma circunstância de não alinhamento no relacionamento. Às vezes não existe uma comunicação assertiva do porquê, o que me levou a casar. Eu estou apaixonado, eu gosto, eu quero, mas tudo isso tem uma responsabilidade. Viver a dois sempre vai ter uma responsabilidade e de saber que não é igual à vida de solteiro. Então, muitas vezes eu preciso estar atento ao que eu quero. Bom, já que ele falou aqui da questão da responsabilidade, de como muitas vezes é difícil viver a dois, eu vou colocar aqui o meu ponto de vista. Olha, nós somos casados há quase 26 anos e eu amo estar casada com este homem maravilhoso. Opa, muito e você? obrigado. O que você acha do casamento, Daniel? Na verdade, eu já tinha o sonho de casar desde muito jovem. Eu tinha o sonho de construir família. E aí eu encontrei uma esposa maravilhosa que também tinha o sonho de construir família. Então, quando fica alinhado o projeto de vida dos dois, fica mais simples para seguir adiante. Então, na verdade, foram os semelhantes que se atraíram. Os desejos semelhantes, porque nós somos pessoas diferentes. E aí que vem o outro conflito. Os semelhantes se atraem ou os opostos se atraem? Olha, eu percebo que em alguns momentos parece que os opostos se atraem. Então, na verdade, eu entendo que são o desejo que são semelhantes. Então, eu sou diferente de você, venho de uma estrutura familiar muito diferente da sua estrutura familiar, mas nós tínhamos o mesmo desejo. Nós temos, inclusive, histórias parecidas. E o grande sonho que eu tinha era de construir a minha família. Então, eu queria encontrar alguém que estivesse alinhado com o meu propósito, com o meu projeto de vida. E a gente nem tinha tanto conhecimento assim, né, de quais eram os propósitos. Conforme a gente foi se conhecendo, que isso foi se consolidando. Legal, olha só, nós casamos com 19 anos, mas hoje você não acha que é muito cedo, 19 anos para se casar? Eu acho que nós já éramos bem maduros para a época, né? O muito cedo ele é muito relativo, porque depende muito da maturidade emocional que a pessoa tem e de como ela vai levar todo o processo. Porque tem pessoas que casam muito jovens e sabem onde querem chegar, mesmo sabendo de todas as dificuldades que podem surgir, que também surgiram no nosso casamento, mas eu sabia onde eu queria chegar, então isso ficou mais simples, mais simples para que a gente pudesse levar adiante. Porque os conflitos surgem, mas se eu não sei onde quero chegar, eu não vou ter como resolver, porque eu não sei o que eu quero preservar. E hoje, muitas vezes as pessoas casam já com uma informação. Se não der certo, separa. E eu acho que às vezes não vai dar certo mesmo, vai chegar essa circunstância da separação, mas eu já casei com um alinhamento de que eu queria isso por uma vida inteira. E quando eu tenho essa percepção, eu preciso saber que eu vou precisar ceder, eu vou precisar me impor, eu vou precisar saber quais são os meus sonhos, quais são os meus projetos, mas eu também vou ter que saber, e isso é muito importante, saber quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos, o que você deseja para sua vida, tanto de forma individual como dentro de uma vida a dois. Legal, e quando surgem os conflitos? Por exemplo, vamos falar sobre ciúmes? Ok. Você lembra que eu tive ciúmes de você? Lembra, acho que foi bem no início do nosso relacionamento. Isso, eu era bastante ciumenta, eu queria praticamente ser sua dona, eu queria que você fosse só meu. Sim. O que será que tem por trás dos ciúmes, Daniel? Então, na base terapêutica, quando a gente vai investigar uma circunstância como essa, a primeira coisa que eu vou olhar é como foi a infância. Então, eu vou olhar, vamos supor que você fosse menteira, a gente ia olhar como foi a tua infância. E eu vou sempre tentar descobrir numa circunstância como essa se você teve um medo de ser abandonada ou se você passou por um processo de abandono, se você teve um momento que você se sentiu muito deslocada da infância,
Porque o ciúmes, ele é um sentimento de posse, mas a gente precisa investigar o princípio dela ali na infância. E aí vem a pergunta: você passou por circunstâncias na sua infância onde você teve trauma de abandono ou você teve muito medo de ser abandonada? Eu passei justamente por isso. E olha só que interessante, você falando sobre se sentir deslocada. Eu lembro quando nós éramos recém-casados, quando nós saíamos, eu queria sempre que você estivesse comigo, porque eu tinha um receio, um medo de me sentir deslocada naquele ambiente. Então, você estar comigo me passava uma segurança. Será que essa questão dos ciúmes tem a ver com essa situação? Sim, porque muitas vezes a pessoa ela tem o receio de ser trocada também. Então tem o abandono, se sentir deslocada e o trocada. Então, às vezes você chega dentro de um ambiente e vão ter muitas pessoas diferentes. Então, você tem um receio, inclusive, de ser você mesma, porque pode sempre ter uma outra pessoa mais interessante, e aí você tem o medo de ser trocada, então você quer controlar, você quer ter a posse e quer estar muito próximo da pessoa. E aí que muitas vezes acaba surgindo a pessoa se sentir sufocada e isso acaba gerando um desgaste no relacionamento. Agora, me ajuda um pouco aqui. Como foi que a gente resolveu isso mesmo? Olha, eu acredito que a gente resolveu isso partindo mais de você, porque você começou a me dar segurança. Uma dica bastante valiosa, inclusive eu vou deixar essa dica para você que é casado. Se de repente o seu cônjuge é muito ciumento, é muito importante que você passe segurança para o seu cônjuge. E foi isso que você fez para mim. Você me passou essa segurança. Você era você mesmo quando nós estávamos juntos e quando você estava sozinho. Você não precisava interpretar um personagem. E eu percebo que hoje, alguns casais, acontece isso. As pessoas agem de uma maneira quando elas estão sozinhas e quando elas estão com o cônjuge, parece que elas ficam mais fechadas. E isso gera todo esse sistema de eu não poder ser eu mesmo, né? E aí vai gerando conflitos dentro do relacionamento, porque a pessoa vai se sufocando e se reprimindo. E gera também uma desconfiança, né? Ah, será que quando ele tá comigo ele é igual do que quando ele está sozinho? E você me passou essa segurança de uma maneira tão assertiva que eu consegui passar a confiar mais nesse processo, de que eu poderia também me sentir segura de quem eu era, não precisava ficar querendo toda hora ter você. Mas tem um detalhe importante. Eu acho que eu fiz a minha parte de te dar essa segurança, mas também você foi em busca e foi receptiva a entender que você tinha conflitos desde da tua infância e que eu não era 100% responsável por aquilo. Na verdade, existia uma dor em você que refletia naquele padrão de comportamento. Eu só tive a flexibilidade e o respeito de entender que existia uma dor aí. Então, não foi só um lado, foi os dois lados da história. Você também teve que observar que a dor estava aí dentro. Porque se você ficar culpando a mim por essa circunstância, acabou a solução. Acabou a solução. Eu te dei essa segurança que você precisava, mas você precisou entender qual era a tua responsabilidade nessa história. E a tua responsabilidade era entender que você tinha essa dor desde a infância. E aí nós conseguimos alinhar para seguir em frente. Senão não existe solução. Porque se o problema sempre está no outro, a solução não está dentro de mim. Então, a minha parte eu fiz, mas você também fez a sua parte. Aí é o processo da autorresponsabilidade. Exatamente. Assumir que eu tenho algo dentro de mim que me incomoda e eu precisar trabalhar essa circunstância para que as coisas possam fluir de uma maneira mais harmônica. Agora, no consultório, como é que você ajuda o interagente e dá para ver pelo pé alguma circunstância, alguma sinalização sobre essa questão de ciúmes? Sim, nós conseguimos identificar, existem algumas estruturas que são responsáveis por esse mecanismo. Então é possível identificar, inclusive, quando a pessoa passou por uma crise de ciúmes naquela semana. Quando a gente identifica isso no pé de um interagente, o que nós vamos procurar entender é, primeiro, acolher aquela sensação que ela está sentindo e depois começar um processo de investigar o que aconteceu na infância. Porque aqui é só um reflexo da infância. Se eu não curar a infância, o dia de hoje não vai fluir naturalmente. Quando eu curo lá, aqui também fica mais leve, porque é só o agora. Mas tem um detalhe importante que eu sempre falo para as pessoas, principalmente quando estão no início de um relacionamento. Às vezes, quando existe um início de relacionamento e uma das pessoas sente ciúmes, o outro fica feliz, ele gosta de mim, está sentindo ciúmes. E eu costumo dizer o seguinte, que todo mau costume que a gente dá no início de relacionamento, depois é muito difícil de tirar. Então eu achei graça porque você sentiu ciúmes de mim, então eu tô me sentindo amado.
Então significa que eu tenho uma insegurança muito grande. Se eu achei graça disso, eu não vou conseguir lidar com isso de maneira madura. E aí isso vai ter uma tendência de ficar no relacionamento por muito tempo. Até porque no primeiro momento pode até ser um pouquinho engraçado, ou de repente, se a pessoa tem uma crença de que ciúmes é prova de amor, isso vai dar ali uma aquecida no coração. Mas o ciúmes, ele pode evoluir para uma situação mais delicada, não é, Daniel? Aí fica bem complicado, porque a gente conviver com uma pessoa ciumenta não é fácil. Você deixa de ser você mesmo, porque você vai sempre ter um receio de que o outro vai gerar uma crise, vai gerar uma confusão. Eu já tratei muitos casos de ciúmes onde a mulher, para se esconder emocionalmente, ela até engorda, como um sistema de proteção. Então, veja, é claro que tem que se aprofundar em muito mais coisas, mas veja como o processo se torna tão profundo que muda. A pessoa deixa de ser ela mesma, o metabolismo dela muda, ela passa a engordar para evitar conflitos no relacionamento. Porque se ela engordar, ela de repente deixa de chamar atenção e o cônjuge fica mais tranquilo com isso. Seria essa. E às vezes até a própria pessoa, né? Às vezes até. Então são muitas vertentes aí para serem olhadas. Mas o mais importante é o respeito e saber onde a gente quer chegar. Exatamente. O respeito é um ingrediente essencial para todo e qualquer relacionamento. Mas quando nós falamos em casamento, é primordial que se tenha o respeito, além de também cultivar o amor, para que se possa ter um relacionamento duradouro, com tantos anos e sempre com aquele carinho, com aquela harmonia dentro do casal, dentro da família, que faz total diferença para quem convive e para quem também recebe, para quem está junto com esse casal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente tenha contribuído. Se inscreva no nosso canal, compartilha com os amigos e dá um joinha. Muita gratidão, um grande abraço e até o próximo conteúdo. Até logo!